Saqqara, Egito, 1850. No meio de uma expedição para recuperar manuscritos antigos para o Museu do Louvre, em Paris, o arqueólogo francês Auguste Mariette percebe um estranho objeto se projetando da areia. Intrigado, ele pede para que seus homens removam a areia e encontra enormes pedras bloqueando o que parecia ser a entrada para uma câmara subterrânea. Com grande dificuldade, ele consegue liberar o acesso a um intrigante complexo de túneis subterrâneos, também conhecidos como Serapeum. Desde então, o Serapeum tem sido uma fonte contínua de especulação e mistério. Para começar, precisamos compreender que os nomes que damos às coisas têm um enorme impacto sobre como as percebemos e compreendemos. No caso do Serapeum de Saqqara, o nome evoca automaticamente a imagem de um templo ou mausoléu, dedicado a um propósito religioso ou cerimonial. Essa percepção está profundamente enraizada no próprio termo Serapeum, que se refere a um templo ou local sagrado dedicado ao deus Serapis, uma divindade sincrética grego-egípcia que combinava aspectos dos deuses egípcios Osíris e Apis. Serapis foi introduzido durante o período ptolomaico por volta de 300 a.C., como parte de uma tentativa de unificar elementos culturais gregos e egípcios. No entanto, o nome Serapeum carrega consigo um preconceito subjacente, moldando a percepção pública sobre o propósito e a função deste local. Assim como as pirâmides foram rotuladas como tumbas, apesar da falta de evidências convincentes de que serviram exclusivamente para esse fim, o nome Serapeum pode predispor as pessoas a aceitarem uma narrativa específica sobre o local sem questionar sua verdadeira natureza ou função original. O nome do Serapeum deriva de uma inscrição encontrada em uma das caixas de granito do local. Essa inscrição, localizada em uma caixa próxima à entrada do complexo, contém hieróglifos que se referem ao deus Serapis. É essa inscrição que fornece tanto o nome quanto a datação atribuída ao local pelos egiptólogos, situando-o no período ptolomaico. No entanto, há uma lacuna evidente entre a tecnologia empregada na construção de tudo o que veremos nesse lugar e a habilidade demonstrada na inscrição. Enquanto tudo o que veremos exibe um nível extraordinário de precisão e acabamento, as inscrições rudimentares em comparação, claramente feitas com ferramentas manuais, parecem mais importantes do que todo o contexto. Mas esse contraste evidente levanta questões sobre a verdadeira cronologia desse lugar, porque a inscrição sugere que os egípcios dinásticos apenas herdaram o local e o adaptaram para os seus próprios fins, muito tempo após sua construção original. Essa adaptação é evidente, como veremos logo mais. A verdadeira função do Serapeum permanece um mistério. Outra questão fascinante é o motivo pelo qual o local foi construído no subsolo. A construção subterrânea implica um planejamento intencional e pode estar relacionada a fatores como estabilidade, controle de temperatura ou mesmo proteção contra elementos externos. No entanto, sem evidências conclusivas, qualquer tentativa de determinar a função original do Serapeum permanece no campo da especulação. Portanto, o nome Serapeum é apenas um exemplo poderoso de como os rótulos podem influenciar nossa percepção de um local histórico. Explorar o Serapeum com a mente aberta, livre dos preconceitos impostos por rótulos modernos, é essencial para desvendar a sua verdadeira história. Até porque, mesmo agora, nenhuma teoria foi capaz de explicar exatamente como ou por que caixas gigantes foram movidas para esse local e instaladas precisamente em seus entalhes.
A teoria dominante sugere que o local foi usado para o enterro de touros sagrados, embora haja muitos elementos que não se encaixam nessa crença. O tamanho das caixas excede muito o tamanho dos touros. Será que isso foi feito para fornecer-lhes algum tipo de conforto extra? Por que então não fizeram o mesmo para os faraós, que não gozaram do mesmo privilégio e acabaram em lugares bem apertados? Por que eles fizeram os sarcófagos de Serápion de granito e não com calcário, um material muito mais fácil de trabalhar? E se o Serápion era o local de sepultamento de touros, onde estão as múmias dos touros? Por essas e outras razões, várias pessoas rejeitam a teoria de que o Serápion foi usado para enterros cerimoniais. Pelo menos, não na grande galeria do local, onde os grandes caixões estão localizados. Mas se não foi isso, então para o que ele foi usado? Essa é a questão colocada por alguns egiptólogos, e não é de se admirar que eles ainda não encontraram nenhuma teoria alternativa plausível. Muito pouco do que existe nessas galerias consegue ser explicado pela lógica. Ao entrar no enorme labirinto subterrâneo, o ar mais frio e a escuridão contrasta imediatamente com o calor e a paisagem desértica brilhante lá de fora. Esse sistema de túneis retos como uma flecha leva você a reconhecer imediatamente o escopo do empreendimento que foi realizado. Datado do período do Novo Império, os estudiosos acreditam que o Serápion tenha sido iniciado durante o reinado do faraó Amenófis III e ampliado por Ramsés II. O Serápion é totalmente subterrâneo, composto por túneis e alcovas cortados diretamente no calcário. Essas passagens foram escavadas com uma precisão absoluta, formando um labirinto que se conecta a outros sítios antigos da região. A estrutura é cercada por sítios arqueológicos importantes, como a Pirâmide de Degraus e as Pirâmides Vermelha e Tortuosa. O mistério se aprofunda quando você vê para onde esses túneis o levam. São 24 poderosas caixas de pedra esculpidas com absoluta precisão, todas alojadas em alcovas escavadas no leito rochoso de calcário. Cada uma das caixas do Serápion pesa em média 100 toneladas, considerando suas tampas, que muitas vezes estão deslocadas ou posicionadas em áreas próximas. Medem cerca de 3,5 metros de altura e suas superfícies internas foram esculpidas com um grau de precisão inimaginável. As superfícies internas e externas das caixas são perfeitamente planas, com as paredes internas sendo paralelas entre si. A precisão foi confirmada por medições utilizando ferramentas modernas de alta exatidão. Por exemplo, as superfícies foram medidas com uma régua calibrada com a precisão de 1/20 da largura de um fio de cabelo, sem qualquer distorção ou variação detectável. Os cantos internos das caixas também demonstram uma atenção ao detalhe notável. Eles possuem um raio de curvatura de apenas 4 milímetros, uma escolha que não faz sentido prático para o propósito funcional tradicionalmente atribuído a essas caixas, como simples sarcófagos para touros sagrados. A complexidade de trabalhar esses cantos de forma tão precisa aumentaria enormemente o esforço necessário, especialmente considerando que cada caixa foi esculpida em um único bloco de pedra. Qualquer erro nesse processo teria comprometido toda a peça. As paredes internas são perfeitamente planas, com medições indicando variações de menos de 1/20 da largura de um fio de cabelo humano. Christopher Dunn, um engenheiro de produção especializado em precisão e autor de estudos sobre o Egito Antigo, investigou a viabilidade de replicar essas caixas utilizando métodos modernos. Ele consultou fabricantes de granito que indicaram que produzir uma única caixa com essas características seria possível,
mas extremamente caro e demorado. Além disso, a fabricação teria que ser feita em várias peças separadas, posteriormente montadas, devido às limitações das ferramentas contemporâneas para trabalhar monólitos dessa escala. Dunn argumenta que a precisão extrema observada indica o uso de ferramentas sofisticadas que não aparecem no registro arqueológico convencional. Ele sugere que essa tecnologia deve ser considerada ao avaliar o propósito original das caixas e a civilização que as criou. A composição das caixas inclui granito e outras rochas ígneas, materiais que atingem 7 a 8 na escala de dureza de Mohs, o que os torna significativamente mais resistentes do que as ferramentas atribuídas ao Egito Antigo, como formões de cobre e bronze, que possuem dureza de 3 a 4. A composição cristalina dessas pedras reforça a dificuldade de sua manipulação, especialmente para alcançar o nível de acabamento encontrado. Algumas marcas encontradas nas caixas sugerem o uso de ferramentas abrasivas ou de alta tecnologia, como serras circulares e brocas tubulares, capazes de realizar cortes precisos em materiais tão resistentes. Em diversos locais do Egito, incluindo Abu Hawash, foram encontradas marcas de brocas tubulares que realizaram perfurações em materiais extremamente duros, como o granito e o basalto. Essas marcas são particularmente notáveis nas superfícies trabalhadas, incluindo algumas peças observadas no Serápio. As evidências sugerem que as caixas eram destinadas a suportar pressão, vibração ou algum tipo de força significativa, o que explica a importância de eliminar qualquer fraqueza estrutural. O fato de uma das caixas inacabadas, localizadas em uma alcova nos fundos do Serápio, apresentar uma grande rachadura, levanta a hipótese de que ela foi abandonada, exatamente por não atender a esses critérios de solidez. Outra característica marcante das caixas é o facetamento, que pode ser observado tanto nas tampas quanto nos corpos das caixas. As superfícies são cuidadosamente definidas, lembrando pedras preciosas facetadas. No entanto, as caixas não são simétricas, o que indica que o facetamento pode ter um propósito funcional, em vez de puramente estético. Esse tipo de tratamento é comum em materiais cristalinos e parece ter relação com a energia de superfície e a estrutura cristalina do granito. Embora isso permaneça especulativo, o facetamento poderia ter implicações funcionais, como absorver, refletir ou concentrar algum tipo de energia, como o design do bombardeiro furtivo F-117, onde o facetamento é usado para redirecionar ondas de radar. Mas o aspecto mais intrigante das caixas é, sem dúvida, o polimento espelhado de muitas de suas superfícies. Mesmo após milhares de anos, essas superfícies ainda refletem luz, apesar da poeira e da exposição a elementos adversos. Esse acabamento é extremamente difícil de alcançar, especialmente com as ferramentas primitivas atribuídas aos egípcios dinásticos. Aparentemente, algum tipo de líquido viscoso era usado durante esse processo, evidenciado por marcas de gotejamento e poças observadas em algumas superfícies, como na caixa com os hieróglifos. Nessas áreas, o líquido parece ter escorrido e se acumulado. Esse método é completamente diferente do polimento moderno, que utiliza máquinas abrasivas para trabalhar superfícies planas de granito. Uma espécie de polimento manual com areia e água seria incapaz de alcançar o nível de acabamento observado, especialmente nas áreas mais profundas e de difícil acesso.
O polimento das caixas não é apenas brilhante, mas também incrivelmente durável. Mesmo após milhares de anos de exposição ao ambiente, o brilho persiste. Esse tipo de durabilidade é incomum, mesmo para os padrões modernos. Um exemplo citado por Christopher Dunn é a estátua O Renascimento do Egito, feita na década de 1920, que está localizada em Gizé. A estátua foi feita de granito e teve que ser enviada para a Itália para ser polida, pois o Egito, naquela época, não possuía capacidade técnica para realizar tal tarefa. Hoje, apenas 90 anos depois de ter sido colocada no local, o polimento da estátua já desapareceu, tornando-se monótono em comparação ao acabamento brilhante e duradouro das caixas do Serapion. Então, quem pode negar que as técnicas utilizadas na antiguidade eram mais avançadas ou significativamente diferentes das que temos atualmente? Como se tudo isso não fosse suficiente, temos que ter em mente que o primeiro desafio na criação dessas caixas começou na pedreira. Em Aswan, uma das principais fontes de granito do Egito, blocos de pedra como os usados para essas caixas precisariam ser cortados e levantados, com pesos estimados entre 150 e 200 toneladas. Além disso, as tampas das caixas, frequentemente cortadas no mesmo bloco de pedra, adicionam mais peso ao processo. Algumas caixas podem até ter sido transportadas de Aswan, localizada a cerca de 800 quilômetros ao sul de Saqqara, utilizando o Nilo como rota principal. Outras, no entanto, parecem ter vindo do deserto oriental, uma região montanhosa e árida do Egito, que também era uma fonte de materiais extremamente duros. Essa localização apresenta desafios logísticos ainda maiores, pois o transporte de pedras enormes exigiria atravessar centenas de quilômetros de terreno acidentado, incluindo montanhas e desertos. Então, como esses blocos pesados poderiam ter sido movidos até o Serapion? Não há detalhes específicos sobre métodos utilizados para esse transporte, mas essa dificuldade é uma parte fundamental do mistério que cerca essas caixas e nos reforça a ideia de que elas foram feitas com um esforço significativo, independente de sua origem. Além disso, os corredores são estreitos e, em certos pontos, o espaço disponível nos túneis é de apenas alguns centímetros ao redor das caixas, o que sugere que métodos avançados ou desconhecidos de movimentação e posicionamento foram utilizados. Veja, mover caixas gigantes de granito, pesando até 100 toneladas dentro dos túneis do Serapion, levanta algumas questões técnicas intrigantes. Supondo que uma pessoa consiga arrastar cerca de 200 quilos, seriam necessárias aproximadamente 350 pessoas para mover uma única caixa de 70 toneladas. Simplificando, isso equivale a 5 pessoas por tonelada. Mesmo esse cálculo básico expõe os limites dessa explicação. Considere esses túneis estreitos e confinados. A largura das passagens permitiria, no máximo, uma pequena quantidade de pessoas trabalhando simultaneamente, o que tornaria inviável distribuir a força necessária. E mesmo que fosse possível organizar essas pessoas em uma área maior, seria quase um absurdo imaginar 350 pessoas aglomeradas dentro de um túnel, puxando uma carga tão massiva. Essas dificuldades logísticas tornam a explicação convencional de que caixas foram movidas apenas com força humana e ferramentas simples muito pouco convincente. A improbabilidade do transporte manual reforça a hipótese de que as caixas e os túneis do Serapion talvez pertençam a uma época e a uma civilização com conhecimentos tecnológicos além do que conhecemos.
Além das enormes caixas, existem também caixas menores, que apresentam características distintas em relação às grandes. Essas caixas menores são frequentemente comparadas às que podem ser vistas em museus ou dentro das pirâmides do Egito, e diferem em tamanho, peso e possivelmente em função. Embora sejam menos mencionadas nos estudos sobre o local, elas desempenham um papel importante na compreensão do uso e da história do Serapion. Uma dessas caixas menores, encontrada no final de um túnel longo e estreito, é feita de calcário. O material é mais macio e maleável em comparação com o granito e o diorito, utilizados nas caixas maiores, o que pode indicar que seu propósito ou o período de sua fabricação era diferente. Essas caixas menores, por suas dimensões e materiais, são frequentemente associadas aos usos mais comuns ou específicos da era dinástica egípcia. Contudo, a presença delas no mesmo local que as caixas maiores intriga os pesquisadores que se perguntam se há uma conexão funcional ou cronológica para elas. Porque enquanto as caixas grandes desafiam a narrativa convencional com sua sofisticação técnica, as menores parecem se alinhar mais às práticas documentadas do Egito dinástico, o que reforça a ideia de que o Serapion pode ter tido múltiplas fases de ocupação e uso ao longo do tempo. Os túneis são conectados a nichos escavados nas laterais, onde as caixas foram cuidadosamente alojadas. Um alinhamento dessas alcovas com os corredores principais demonstra um planejamento arquitetônico preciso, reforçando a ideia de que o Serapion não foi construído de forma improvisada. A qualidade das escavações nos túneis é de alta precisão, o que se reflete na regularidade das paredes e no alinhamento entre os espaços. Os corredores não são apenas passagens funcionais, eles também desempenham um papel fundamental em toda a narrativa enigmática do Serapion. A extensão e a complexidade desse sistema subterrâneo são tão intrigantes quanto as próprias caixas. Os túneis principais são acessíveis ao público em certas áreas, mas o complexo é muito maior do que as áreas disponíveis para visitação. Existem passagens e galerias que permanecem invisíveis aos olhos do público, seja por alegadas razões de segurança ou porque ainda não foram completamente exploradas. Existem relatos de corredores conectados a outras estruturas subterrâneas da região, como a pirâmide de degraus, e o sistema de corredores é descrito como um verdadeiro labirinto, com passagens que interligam as galerias e tornam a navegação desafiadora, sem a ajuda de guias experientes. Essa complexidade contribui para a ideia de que o local pode ter sido projetado para algo bem diferente do que o enterro dos animais sagrados. Essa vastidão não explorada levanta questões sobre o verdadeiro tamanho e propósito desse lugar. O que poderia estar nos aguardando nas sombras desses túneis? Sabemos que a precisão e a complexidade das partes acessíveis do Serapion são impressionantes. O que haveria de ainda mais impressionante nas áreas que não podemos ver? Será que elas apresentam um grau semelhante de sofisticação técnica ou revelam mais informações sobre o uso original do local? Além disso, hipóteses levantam a possibilidade de níveis adicionais ainda mais abaixo, que poderiam ser ainda maiores do que os que já foram revelados. Essa falta de exploração completa levanta questões sobre o interesse oficial de investigar plenamente o local. Mariette, por exemplo, encontrou muitas dessas alcovas completamente seladas, necessitando destruir as paredes para revelar as caixas no interior. Até hoje, algumas partes do local permanecem intocadas e são raramente abertas para visitantes. Muitos
acreditam que esforços modernos, como o uso de robôs para explorar essas passagens, poderiam trazer à luz novos dados e responder a muitas perguntas sobre a verdadeira função do Serapion. Porque fica parecendo que quando não se consegue explicar a função exata de certo lugar, ele imediatamente vira túmulo ou templo. Na minha opinião, muitos lugares assim designados não são uma coisa nem outra. A precisão e o acabamento das caixas do Serapion apontam para um propósito funcional, mas a natureza exata desse propósito permanece desconhecida. Mas as evidências indicam claramente que o Serapion foi reutilizado durante o período dinástico. Isso é perceptível nos sinais de renovação encontrados ao redor das caixas e dos túneis. Ladrilhos de calcário foram adicionados ao chão, muitas vezes feitos de pedra reutilizada de outros sítios egípcios antigos. Algumas dessas pedras apresentam inscrições invertidas, sugerindo que foram recicladas de momentos anteriores. Outro aspecto intrigante do Serapion é a presença de hieróglifos em algumas das caixas. Esses hieróglifos são visivelmente menos sofisticados do que as caixas em si, com marcas evidentes de ferramentas manuais que não refletem a mesma tecnologia avançada empregada na construção das caixas. Além disso, as inscrições não foram polidas, contrastando com o acabamento impecável das caixas. Isso sugere que a escrita foi adicionada muito tempo depois de as caixas terem sido construídas, reforçando a teoria de que os egípcios dinásticos herdaram o local. Não há dúvida de que o Serapion foi ocupado e adaptado pelos egípcios dinásticos durante o período ptolomaico. Porém, as evidências apontam para uma história mais antiga, enterrada não apenas sobre as areias de Saqqara, mas também sobre camadas de tempo e esquecimento. Os hieróglifos encontrados, atribuídos ao período dinástico, são uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Porque esses magníficos construtores gravariam textos sem o mesmo nível de polimento ou simetria. Quando os egípcios dinásticos surgiram, talvez tenham encontrado essas obras impressionantes e as reinterpretado dentro de suas crenças e cultura. Para eles, as caixas e corredores do Serapion talvez fossem tão misteriosos quanto são para nós hoje. Não podemos afirmar com certeza o que essas caixas e túneis significavam para os seus criadores originais. Mas se nos afastarmos dos rótulos e preconceitos históricos, talvez possamos olhar para essas obras com uma nova perspectiva. A verdadeira natureza do Serapion e de seus construtores continua sendo um mistério, um desafio para o conhecimento humano e um convite para nossa reflexão. Queremos mesmo saber a verdade sobre o nosso passado? Ou estamos confortáveis com o que aprendemos na escola? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.